Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, e agradecer desde já por essa noite e pedir ao Senhor Deus uma direção, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo toma frente, Senhor Deus, para que nós possamos entender a mensagem, Senhor Deus, que vai ser liberada nessa noite. Eu tenho uma certeza absoluta, Senhor, que nós não vamos sair do mesmo jeito que entramos neste lugar, que o Senhor tem total liberdade, Senhor Deus, seja na adoração, seja no teatro, seja nas nossas vidas, que vamos ouvir, que vamos prestar atenção. Toda retaliação, Senhor Deus, toda seta maligna que tente, Senhor Deus, contra nós, contra aquele que vai, Senhor Deus, exercer, que vai praticar, que vai fazer aquilo que veio fazer nessa noite, Senhor. O Senhor tem a liberdade no nosso meio. Espírito Santo do Senhor, continua conosco, continua falando, continua nos tocando. Nós te convidamos, Senhor Deus, nessa noite. Fica conosco, Senhor. Toca nas nossas vidas, Senhor Deus. Há uma sensibilidade do Senhor nessa noite. Há uma sensibilidade do Teu Espírito, Senhor. Nós desejamos ser tocados pelo Senhor. Nós desejamos Te ouvir, Senhor. E nós Te queremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Amém. Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo um rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Mas como é possível? Eu ainda sou noiva do José. Eu sou virgem, Senhor. Como será feito? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. O menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Eu sou filha do Deus vivo, que se cumpre em mim conforme a sua vontade. Maria, você é a mais abençoada entre todas as mulheres. Mas a criança a qual você carrega há de ser muito mais abençoada. E quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor em minha própria casa? Quando eu te cumprimentei, Maria, a criança a que eu carrego saltou de alegria. E bem-aventurada és tu, que acredita na promessa em que Deus te entregou.
Passa-se anos. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. O ministério de Jesus começaria em breve, mas antes algo precisava ser feito. Um ato que seria anos mais tarde o momento mais importante da história humana: o batismo de Jesus. No começo, observamos duas mulheres. Uma delas é Isabel, mãe de João Batista. Do mesmo modo, João Batista cresce e, adulto, passa a desenvolver o seu ministério. Onde estaria agora João Batista? Arrependam-se! Arrependam-se de seus pecados e se batizem, e Deus perdoará vocês. Pois esse é aquele, anunciado pelo profeta Isaías, que diz: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. O machado já está pronto, pronto para cortar toda árvore pela raiz. E toda árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer? Aquele que tiver 2 túnicas, dê uma àquele que não tem. E aquele que tiver comida, reparta com aquele que não tem. Mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que ele ordena. E nós, o que devemos fazer? Vocês não devem tomar dinheiro de seus irmãos, nem por força e nem por falsas acusações. Mas cada um de vocês deve ser grato ao salário que vocês têm. Como assim? Como assim? Eu vos batizo com água, mas há de vir um qual não sou digno nem desatar as sandálias dos seus pés. Ele virá e vos batizará com fogo. Ele virá e irá separar o joio do trigo. O trigo será guardado e reservado, e o joio será lançado no fogo, qual nunca há de se apagar. João, Jesus, você irá me batizar. eu, Jesus, mas eu que necessito ser batizado por você, Jesus. Façamos assim, pois é a vontade de meu Pai. Para João Batista, era necessário que ele fosse batizado por Jesus. Mas, naquele momento, é dada uma ordem do Filho de Deus. Ao cumprir essa vontade, João Batista não só mostra obediência, mas reverência à autoridade de Cristo. Para que Jesus começasse o ministério terreno, era necessário o batismo. Antes disso, seu ministério não poderia iniciar. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Senhor, teu rosto eu quero ver. Me faz passar a multidão por onde os sacerdotes cantam. Tenho fome e sede de justiça e só encontro em um lugar. Senhor, leva-me aos teus atos.
desrespeitando a chegada da minha hora? Para alguns, pode ser que Jesus esteja desrespeitando esta mulher. Mas, na verdade, na época, o termo mulher era equivalente ao nosso uso atual de senhora. A linguagem implica que o período de submissão a Maria já havia encerrado. Quando Jesus diz que não é chegada a hora, ele quis dizer que no momento em que fosse iniciar a orientação deveria vir de Deus, e somente de Deus. Vamos, façam tudo conforme ele ordenar. Peguem uma taça vazia e uma jarra cheia de água. Despejem a jarra na taça e levem, portanto, ao mestre-sala. Como pode isso? Como é possível? Todos servem um vinho bom no começo da festa, mas este é o melhor vinho que eu já tomei. É o melhor vinho que eu já experimentei. Te louvarei pelo que tu és, te exaltarei. És o grande rei. Deixa eu
chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos. Como tenho esperado esse momento com vocês, esse momento onde sentaremos à mesa que simboliza a união, e podemos, portanto, comer juntos. Por favor, sente-se. Este é o pão que representa o meu corpo. Toda vez que comer dele, lembrai do meu corpo que foi partido por vós. Esse, portanto, é o vinho que representa o meu sangue. Toda vez que beberem dele, lembrai que o meu sangue foi entregue por vós. Foi pago um alto preço. Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Ficar aqui, pois eu vou ao monte e vou orar, meu Pai. Meu coração se enche de tristeza, pois eu vejo que é chegada a hora da minha morte. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida, vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. Pra te adorar.
podem ficar vigiando e não dormindo. Vigiai, para que não venham cair em tentação. Aquele que beijar é Jesus. Judas, é com um beijo que você trai o seu mestre? Jesus foi traído por Judas por apenas 30 moedas de prata. Mas quantos têm traído Jesus por bem menos? Eu já disse que não. Mas Duda, por que você não quer mais ir pra igreja? Porque isso já não é mais pra mim. Eu gosto é de beber, sair, curtir. Até quando você vai ficar nessa vida? Jesus tem algo melhor pra você. Vou ficar tempo que eu quiser. Tempo pra fazer coisas que sempre quis fazer. Sua liberdade, na verdade, é sua prisão. Você acha que está tudo bem, mas na verdade não está. Prisão mesmo seria se eu estivesse todo domingo dentro de uma igreja, sem conseguir fazer o que gosto. Quantas pessoas não têm trocado Jesus por uma noite de prazer, por uma proposta indecente? A ação de Judas tem muito a dizer sobre a própria natureza humana: ganância, pecado e orgulho. Jesus então é preso e pouco tempo depois seria apresentado a Pilatos. Dizem por aí que és apenas uma farsa. Dizem por aí que és apenas um profeta que desrespeita as leis e que arrasta multidões, que em meio a uma festa água em vinho transformou. Perdoa quem não merece, dá a eles um lugar. És o professor, o mestre que
que eu sou. Um pouco para a direita. Um pouco para a frente. Esquerda. Trás. Frente. Você não sabe ajeitar um trono também, né? Que acusação trazei contra este homem? O senhor acha que nós entregaríamos esse homem se ele não estivesse cometido algum crime? Levem e julguem vocês, de acordo com os costumes de vocês. Não temos o direito de matar ninguém. Os judeus trazem Jesus para Pilatos, não para que ele diga qual foi o crime por esse cometido. A condenação já estava no coração deles, mas sim para pedir uma sentença de morte. Então, você é o rei dos judeus? Essa pergunta vem de você ou desses que me entregam em suas mãos? Por acaso eu sou judeu? O seu próprio povo trouxe aqui. O que foi que você fez? Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue a vocês. Peraí, rei? Eu sou o único rei. Então quer dizer que você é rei? Foi para falar a verdade que eu vim ao mundo. Aqueles que são de verdade, ouvem a minha voz. Então, o que é verdade? Pilatos sabia que Jesus não tinha crime algum, como era costume que na época da Páscoa. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com os costumes de vocês, eu sempre solto o prisioneiro por causa da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei de vocês? Não, ele não! Queremos Barrabás! Levem e o crucifiquem. Eis que vos solta o rei dos judeus. Que mal ele fez? Ele é blasfemo. Crucifiquem-no. Estou inocente do sangue desse justo. Mate-o. Lava as minhas mãos. Crucifiquem-no. Cristo ou Barrabás? Tudo que o homem pede é pão. Dizem por aí que a voz do povo
sua vida pode mudar. Não faça como Pilatos, sem decisão. Não lave sua mão. Cristo Barrabás, oh, 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 oh. Cristo Barrabás, oh, 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 oh. Cristo Barrabás, oh, 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 oh. O momento é de saber que lado você vai escolher. Do contrário, o sistema te engole e te leva pro fundo do túmulo. Não aceite manipulações, mesmo que pressões te escoce no muro. A pergunta está no ar, que sua vida pode mudar. Não faça como Pilatos, sem decisão. Não lave sua mão. Cristo Barrabás, oh, 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 oh. Cristo Barrabás, oh, 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 oh. Cristo Barrabás, oh, 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 oh. Cristo Barrabás, Cristo. Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de ramos, cheio de espinhos, e puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Viva o rei dos judeus! Escutem! Vou trazer um homem aqui para que vocês saibam que eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Vejam, aqui está o homem. Crucifica! Crucifica! Vocês querem que eu crucifique o rei de vocês? Vocês que o levem e crucifiquem. Novamente, eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. De onde você é? Agora você não quer falar comigo? Lembre-se, eu tenho a total autoridade de soltá-lo como a crucificá-lo. Você só tem autoridade porque o meu Pai soberano lhe deu. Caso contrário, eu não teria autoridade alguma. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritava: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Foi quando Pilatos para o tribunal, um lugar chamado Calçada de Pedra. Levem e o crucifiquem! Querem que eu crucifique o rei de vocês? Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Ao pé do monte onde Cristo se arrastava, e ao Pai ele clamava: me ajuda a chegar. Com sua cruz
sobre os ombros machucados, sendo ele envergonhado, não parou pra reclamar. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, nem ao menos um lamento sua boca pronunciou. E os meus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado todo sangue derramou. Logo 3 pregos e um martelo foram usados, suas mãos e pés pregados, o seu corpo levantou. Tendo ele sede, logo lhe deram vinagre, recusando ele ao cálice, a seu pai ele clamou. Deus me desceu, porque me desamparaste, inclinando a cabeça, logo ele expirou. Caminho aberto para o céu ficou traçado, quando ele no Calvário sua vida entregou. Seu corpo santo logo foi perfumado, entre os ricos sepultado, o meu mestre ali ficou. Após 3 dias, Deus mandou seu mensageiro Ressuscitar o meu guerreiro, sobre a morte triunfou. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, nem ao menos um lamento sua boca pronunciou. E os meus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado sua vida entregou. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, nem ao menos um lamento sua boca pronunciou. E os meus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado todo sangue derramou. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão.
deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele se jogou. E ao lado do mestre se abaixou. E o martelo subiu, 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 sobre os pregos desceu, 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 e bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz, nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo sobre o chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Recebeu seu Espírito e chorou. Sua cabeça tombou, 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 sobre o peito caiu, 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 e morreu, 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 morreu.
meu. É tudo meu. O mundo é meu. Eu sou o novo rei. Jesus está morto! Ai, eu vou transformar agora a água em vinho. É tudo meu, é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Essas pessoas são minhas. É tudo meu, tudo meu. E agora? Onde está Jesus? Onde está o Jesus de vocês? Ele está, sabe onde? Ele está morto numa cruz. Morto, morto, morto numa cruz. Ele está completamente morto. Completamente morto. Satanás, a chave. Não! Não! A chave, agora! Você está morto! Ela é minha! Não vou falar mais uma vez.
aleluia, 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 Vamos aplaudir ao Senhor mais forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos levantar em nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Meus irmãos, aqui é a peça, é a cantata que durante muito tempo nós sonhamos em fazer. E graças a Deus é a segunda apresentação, primeira vez nesse salão aqui. Deus abençoe todos os irmãos que vieram. Essa foi uma forma diferente de cultuar a Deus nesse domingo, apresentando a cantata, que ela possa ter falado no coração de cada pessoa que está aqui hoje. Nós estamos numa feriado de Páscoa, mas a Páscoa para a igreja protestante ela é diferente do que o mundo está comemorando. Desde a chamada de Abraão, quando Deus diz para aquele homem sair da sua parentela, aquele homem já era um homem de idade, ele obedeceu a Deus e saiu. E ele teve uma promessa de Deus. Já com 100 anos de idade, Deus prometeu um filho a este homem. E ele, por ser obediente, ser um homem de fé, pai da fé, como diz o apóstolo Paulo. No livro de Gênesis vai falar que quando o anjo veio anunciar para o casal Abraão e Sara, ela sorriu, porque uma mulher de 100 anos dá luz, gerar uma criança. Mas Abraão era um homem de fé e sabia com quem estava lidando. Era o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. E assim foi feito, veio Isaac, que significa sorriso, porque a mãe sorriu quando anunciada pelo anjo, que seria mãe aos 90, 100 anos de idade. Quando essa criança nasceu, Deus, depois de um certo tempo, pediu a criança em sacrifício. E o seu pai, Abraão, sabendo que esse menino era o filho da promessa que Deus prometeu, Deus não tiraria da mão do pai assim. Mas Abraão levou o menino para ser imolado. E quando Abraão levantou a mão, o cutelo para matar Isaac, o seu filho, Deus disse, não faça isso com o menino. Abraão estava passando por uma prova. Estava sendo provado por Deus. Como muitas das vezes nós somos provados por Deus. E devemos passar pela prova com fé do Deus vivo e eterno. Muitas das vezes nós estamos nesse mundo passando por cada situação e achamos que ninguém está nos ouvindo, que ninguém está do nosso lado. Às vezes até dentro da igreja, onde está o pastor? Onde está o apóstolo que não está vendo o que está acontecendo? Mas Deus vê e sabe de tudo. E Deus cuida dos seus filhos. E Deus então não mostrou na totalidade o que realmente ia significar aquele livramento de Deus para
Isaac e para Abraão. Mas o que Deus estava mostrando na palavra sagrada, nas sagradas escrituras, era que ele poupou a vida de Isaac, filho de Abraão, mas ele não pouparia o seu filho na cruz do Calvário, chamado Jesus Cristo. De Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó. De Jacó as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, uma tribo chamada Levi. Surgiu um homem poderoso chamado Moisés. E este homem Moisés, ele foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, que estava já escravo, há 400 e poucos anos de escravidão. E a última praga que Deus derramou sobre o Egito era que o anjo desceria para matar todos os primogênitos. Mas, para o povo de Deus, ele instituiu a Páscoa. E ele disse: pega um cordeiro, sem mancha, sem nenhum defeito. Vocês vão matar. O sangue vão colocar nos umbrais das portas. E vocês vão comer a carne. Junte a família e coma. E quando esse anjo descer e passar, aonde tiver o sangue nos umbrais, ele vai pular. Exatamente a palavra em hebraico. Pular ou passar significa Páscoa. E ali Deus, mais uma vez, como começou com Abraão, agora estava mostrando para Moisés, instituiu esta lei sobre o povo hebreu. Mas também, assim como Abraão, Deus estava mostrando a Moisés, não a totalidade, mas apenas algo que ia acontecer de uma forma sobrenatural. E Deus então tirou aquele povo do Egito. Moisés passou no deserto com aquele povo. E a Páscoa para o povo judeu representa a libertação, a saída do Egito. Mas Deus ali estava mostrando que faria um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, que de uma vez por todas pagaria o pecado de toda a humanidade. E assim como Moisés libertou o povo do Egito, Deus ia libertar o povo da morte, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estou nas minhas mãos com a Bíblia Sagrada e ela é a nossa regra de fé. Não é pela história humana, não é pelos teólogos, não é pelos historiadores, mas pela Bíblia Sagrada a nossa regra de fé. Que nós aqui como igreja protestante, vemos em Jesus o nosso Cordeiro Pascual, como diz a palavra do Senhor. É o único Cordeiro que poderia resolver de uma vez por toda a questão do pecado, da maldição, e libertar o homem de uma vez por todas com o sangue puro de Jesus na cruz do Calvário. E foi isso que ele fez. Então, para nós, igreja protestante, a Páscoa representa em Jesus Cristo a Santa Ceia do Senhor. O partir do pão, o cálice, a comunhão da igreja com o nosso Cristo Jesus. Talvez algumas pessoas possam dizer, mas os protestantes não festejam a Páscoa, eles não comem peixe na hora da Páscoa. Não. Nós temos em Jesus Cristo a nossa salvação. E temos a eternidade, porque cremos que Ele venceu a morte. A morte não dominou Cristo Jesus. E Ele prometeu que todo aquele que crê nele, no seu nome, a morte também não tem poder. E Ele fez uma promessa para a sua igreja, que um dia essa igreja moraria com Ele no seu paraíso. E estamos aqui como igreja de Cristo Jesus, anunciando o Evangelho do Senhor, que Cristo salva e Cristo liberta, a salvação está nele. Não está na placa da igreja Moriá, não está na placa de nenhuma igreja protestante ou cristã, ou em nenhuma religião, mas está em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que através de Abraão foi poupado o filho de Abraão, mas Deus não poupou o seu filho na cruz do Calvário para salvar um pecador como eu, um pecador como você. E hoje podemos entregar as nossas vidas na mão desse Jesus e saber que está garantida a nossa eternidade com Ele, para a glória do Deus vivo e eterno. Por isso,
neste dia de hoje, diante de tudo que aconteceu aqui, se tiver alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida na mão desse Jesus, se manifeste levantando a sua mão para que nós possamos orar por você e declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. Se você tem um desejo de um dia sobre essa terra, tudo passa, passa-se a idade, passa-se tudo, acaba casa, acaba carro, temos que trocar de carro, às vezes de casa, ficamos velhos e a morte vem. Garanta a sua eternidade com Jesus Cristo, aceitando Ele como teu único e suficiente Salvador. Assim como instituiu a Páscoa para o povo hebreu através de Moisés, um cordeiro e o sangue faria a diferença. Assim, Jesus faz a diferença com a sua morte na cruz. Com o seu sangue derramado, Ele perdoa os seus pecados. Ele pode te dar a oportunidade. Tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de aceitá-lo? Tem alguém aqui que não está mais congregando e gostaria de voltar a congregar, a ter comunhão com o Pai, a tomar santa ceia? A santa ceia do Senhor, o pão, o partir do pão, o cálice do Senhor, a comunhão com o eterno Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto os irmãos estão louvando, os pastores estão aí à disposição. Os pastores subam aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Os pastores vão estar aqui atentos. E se alguém se manifestar, eles vão descer e vão orar pela vida de vocês. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubi, Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. porque tratar um rei desta maneira, e por que fazê-los a coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus
jamais terá, e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Glória a Deus, aplauda o Senhor com mais força, com mais alegria. Dá glória a Deus a Ele, toda honra e toda glória seja ao Senhor, ao nosso Deus, que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe todos os meus irmãos. Que Deus abençoe todo o teatro, todo... Glória a Jesus, obrigado por ter vindo aqui. Pode sentar um minutinho, nós vamos chamar os visitantes. Carlos, foi você que escreveu? Quem escreveu? A Giovana? Vem aqui, Giovana. Então você vai, com a sua letra, você vai chamar vai falar quem é os visitantes. Olha, eu sou a Gabriela, tá? E não fui eu que escrevi os visitantes, mas eu vou falar, tá? Ivete, Daniela... Quem for os visitantes, levante, que vocês vão receber um lindo abraço. Ivete, Daniele, Laura, Lucas, Edinaldo, Patrícia, Isadora, Helena, Sônia, Eucleciano, Vitor, Eunice, Ismael, Antônia, Giovana, Beatriz, Fátima, Lívia, Júnior, Henrique, Vanessa, Juarez, Neia, Luciano, Bárbara e Lívia. Espera. Os membros da Igreja Moriá, se levantem em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vai abraçar os visitantes em nome do Senhor. Vamos lá agora. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com minhas irmãs. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia manda-os embora, a falsidade, é muita festa aqui na casa do Senhor.
bem-vindos, amém? Se quiser congregar numa igreja séria, mas que gosta de rir, que gosta de música, é aqui, amém? Pode sentar só um minutinho. A irmã, com a letra dela, vai também falar os pedidos de oração. Nós vamos orar pelas pessoas que estão com alguma enfermidade e nós vamos, depois dessa oração, já encerrar o culto, amém? Amém? Segura só um minutinho, atenção, porque este é um momento, um dos mais importantes da igreja é interceder pelo outro. Amém? É quando alguém está enfermo e nós então oramos por esse alguém. E às vezes você não conhece essa pessoa. Quando Jesus morreu por mim e por você, Ele morreu por todos nós. Por todos. Então nós não podemos ser indiferentes neste momento. Quando meu filho está doente ou a minha filha, um parente, eu oro. Eu me rasgo em oração. Então eu vou orar agora por alguém que eu não conheço. Eu vou fazer da mesma forma como eu fosse orar pelo meu filho ou minha filha. Vocês entenderam? Então vamos ouvir aqui e nós vamos orar, amém? Anderson Gonçalves está internado, pai do Gabriel. Cristiane está entubada, amiga do Gabriel. Silvana, irmã da Regina, teve um começo de infarto e irá fazer um cateterismo terça-feira. A Duda, esposa do Gabriel, teve crise de asma e ainda está sendo investigado, mas está se sentindo muito mal. Agora vamos levantar e vamos orar para essas pessoas? Glória a Deus. Oi. Luísa? A neta da Ju também? É ela que está... Ela? Traz ela aqui, vamos orar por ela. Tem alguém que está aqui em nosso meio que está doente? Quiser vir aqui na frente, pode vir, que nós vamos orar por você também. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, louvado seja Deus. Pastor Aldemar, por favor, vem aqui. Pastor Elinho, vem aqui também. Glória a Jesus. Isabel e Regina. Amém. Então tem vidas, tem pessoas que estão precisando das nossas orações e vamos fazer isso agora. E aqui em nosso meio, irmãos que estão doentes, estão precisando também das nossas orações. Então, aqui os pastores, aqui o presbítero Roberto, que vai interceder. Junto com a igreja nós vamos orar pelos nossos irmãos. Amém? Feche seus olhos, levante sua mão para cá e vamos orar. Poderoso e eterno Deus, Tu é o poder, Tu é a glória. É no nome do Teu Filho amado que nós oramos, Senhor, pelos enfermos. É no Teu Filho que morreu naquela cruz, como foi representado aqui neste lugar. E pelo Teu sangue derramado, e pelo poder, ó Pai querido, manifestado na Tua ressurreição, aonde todo o poder e toda a glória foi dado a Ti, no céu e na terra. Nós declaramos a cura sobre os nossos irmãos. Nós declaramos, ó Pai eterno, em o nome de Jesus, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. É no nome de Jesus Cristo que nós repreendemos aqueles que estão nos hospitais, Senhor, enfermos e necessitados de uma oração e de um livramento. Sejam livres agora dessa enfermidade, destes problemas, para a glória do nome do Senhor. Pai poderoso e eterno, todo o nome que foi falado aqui, a Deus nessa hora, neste momento, pelo caderno, Senhor, pelo pedido de oração, nós apresentamos, para que o Senhor venha, Pai querido, ao encontro, e venha curar, e venha libertar para a glória do Teu nome. Deus de poder, Tu é o Deus e não há outro como o Senhor. O Senhor cura o câncer, o Senhor cura, Pai, qualquer tipo de enfermidade, o HIV, o Senhor repreende a tuberculose, o Senhor, ó Pai eterno, tem poder, ó Pai, de trabalhar no psique do humano, Senhor. O Senhor tem o poder, ó Pai, de estruturar, ó Pai eterno, psicologicamente, Senhor, as pessoas, ó Pai, que estão com distúrbios mentais. O Senhor tem o poder, ó Pai, de entrar nos órgãos vitais e trabalhar e mexer com a Tua mão, pois foi o Senhor que o fez, foi o Senhor, ó Pai, que o estruturou e o colocou, ó Pai, como vidas sobre essa terra. E no nome de Jesus Cristo nós oramos, nós declaramos a cura, para a glória do Teu nome. Cura, Senhor, cura os meus
meus irmãos que estão aqui na frente. Pai, cura, Pai eterno, a todas as pessoas, ó Pai. É no nome de Jesus Cristo que declaramos, Senhor, e profetizamos, ó Pai. Seja curado, profetiza a igreja, diga, seja curado em nome de Jesus. Diga, igreja, seja curado em nome de Jesus. Diga, igreja, seja curados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Já estamos indo embora. Último recado. Tem a cantina aqui na igreja. Tem pastel, é R$10, né? É isso? R$10, pastel, mais refrigerante. Então, abençoa a igreja, abençoa o ministério. Nós pagamos aluguel aqui neste lugar. E tudo que nós temos aqui foi com muito esforço, com aluguel, com caixas que vocês estão vendo, com todo equipamento. É com dízimo dos nossos irmãos, é com as ofertas dos nossos irmãos. A união entre a igreja. Amém? Então, hoje, antes de encerrar, nós vamos pedir para você, se você puder trazer uma oferta, quem puder trazer o seu dízimo, tem um QR Code aqui também nas cadeiras atrás. Você pode também, através do QR Code, abençoar com o Pix. Vamos fazer isso, tem a maquininha também. Nós não vamos embora, amém? Antes de fazer isso, então, quem puder, faça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O pastel é isso mesmo? É 10? É R$10, né? Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nesse salão há pouco tempo. Vai fazer 2 meses, fez 2 meses, né? Se eu não me engano, que nós estamos aqui. Nós estávamos num outro salão que era 2 vezes maior que esse. Então a gente teve toda uma adaptação aqui. Estamos nos adaptando. E estamos aqui neste novo bairro para levar uma mensagem, para abençoar este bairro. Então tenha certeza de uma coisa: você vai sair daqui hoje abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar minha mãe aqui. Vem aqui, mãe, para o pessoal te conhecer. A Maria Helena tá aí também? A Maria Helena do Felipe, do Leandro, tá aí? Tá aqui. Vem aqui, Maria Helena, vem aqui também, em nome de Jesus. Quero apresentar 2 pessoas especiais, amém, aqui na igreja. Essa aqui é a minha mãe, vem aqui, mãe. Glória a Jesus. Essa é uma baixinha muito corajosa. Essa é minha mãe. Glória a Deus. Que cuidou, trabalhou, correu atrás para sustentar eu e o meu irmão. Estamos aqui para a glória de Deus. E essa aqui é a irmã Maria Helena, amiga da minha avó Augusta, mãe da minha mãe, que já descansa no céu. Ela congrega numa igreja já há quantos anos, Maria Helena? 40 anos ela congrega numa igreja, serva de Deus, o ciclo de oração, amiga da minha avó, e são pessoas especiais. Então eu quero apresentar e honrar, amém, a vida das servas do Senhor. Honra seu pai, honra sua mãe. O meu padrasto está aqui também, o Ismael. Vem aqui, Ismael, também, o pessoal te conhecer. Não é o meu pai, é meu padrasto. Meu pai também já descansa no Senhor Jesus. E precisamos honrar os nossos pais, amém? Precisamos honrar, honre o seu pai, honre sua mãe, para a glória de Deus. É através das orações dessas pessoas, amém, que nós estamos de pé. Amém? Glória a Jesus. Então eu quero dar a bênção apostólica com a minha família aqui no altar, em nome de Jesus. Estenda sua mão para a glória de Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Consolador e Espírito Santo estejam com todos. E todos digam amém. Vai em paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Situações eu vivi, pensei que não ia conseguir, mas tua mão, Senhor, me salvou. Diante dos problemas eu não temo mais, sei que o Senhor nos dá a paz, é meu consolo, meu ajudador, meu protetor. Tua palavra é fiel, não me deixará.
tribulação e não tem em quem acreditar. Somente no Senhor Jesus você pode confiar. Creia, não se desespere, não se frustre não. Jesus, o amigo certo, é a solução. Erga a cabeça, levante-se do pó, porque Ele não te deixa só. Ele não te deixa só, não. Sua palavra é fiel, não me deixará. E aí, mano, tá desligado aqui? Tua palavra é fiel, comigo estará. Tua palavra é fiel, tua palavra é fiel, não me deixará. Tua palavra é fiel, comigo estará. Você está em tribulação e não tem em quem acreditar. Somente no Senhor Jesus você pode confiar. Creia, não se desespere, não se frustre não. Jesus, o amigo certo, é a solução. Erga a cabeça, levante-se do pó, porque Ele não te deixa só. Tua palavra é fiel, não me deixará. Oh, sua palavra é fiel, comigo estará. Aleluia. Sua palavra é fiel, não me deixará. Aqui, Robson. Sua palavra é fiel, comigo estará. Tem que confiar.